Sejam todos bem-vindos ao canal Companheiros da Luz. Campanha de divulgação do Consolador prometido, por Jesus Cristo, dádiva divina da terceira revelação, materializado nas obras da codificação espírita, que semeia as diretrizes reveladoras de Deus, a forjar nossa evolução moral, trazidas ao mundo pelos emissários do Senhor, apontando-nos rumo à nova era. Leitura e estudo da primeira obra básica da codificação espírita, publicada em 1857, em Paris, França, intitulada O Livro dos Espíritos, conteúdo de revelação, extrato de respostas ditadas a diversos médiuns, pela espiritualidade superior, quando inquirida por Allan Kardec. Exame da terceira parte, denominada Leis Morais. Perguntas de números 760 a 765, do capítulo 6, Lei de Destruição. Iniciemos então a leitura do questionário de subtítulo: Pena de morte. Pergunta de Kardec, número 760. Desaparecerá algum dia, da legislação humana, a pena de morte? Resposta dos Espíritos: incontestavelmente desaparecerá, e a sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida na terra. Não mais precisarão os homens de ser julgados pelos homens. Refiro-me a uma época, ainda muito distante de vós. Nota de Kardec. Sem dúvida, o progresso social ainda muito deixa a desejar. Mas, seria injusto para com a sociedade moderna, quem não visse um progresso nas restrições postas à pena de morte, no seio dos povos mais adiantados, e a natureza dos crimes a que a sua aplicação se acha limitada. Se compararmos as garantias de que, entre esses mesmos povos, a justiça procura cercar o acusado, a humanidade de que usa para com ele, mesmo quando o reconhece culpado, com o que se praticava em tempos que ainda não vão muito longe, não poderemos negar o avanço do gênero humano na senda do progresso. Pergunta de Kardec, número 761. A lei de conservação dá ao homem o direito de preservar sua vida. Não usará ele desse direito, quando elimina da sociedade um membro perigoso? Resposta dos Espíritos: há outros meios de ele se preservar do perigo, que não matando. Demais, é preciso abrir, e não fechar ao criminoso, a porta do arrependimento. Pergunta de Kardec, número 762. A pena de morte, que pode vir a ser banida das sociedades civilizadas, não terá sido de necessidade em épocas menos adiantadas? Resposta dos Espíritos: necessidade não é o termo. O homem julga necessária uma coisa, sempre que não descobre outra melhor. À proporção que se instrui, vai compreendendo melhormente o que é justo, e o que é injusto, e repudia os excessos cometidos, nos tempos de ignorância, em nome da justiça. Pergunta de Kardec, número 763. Será um indício de progresso da civilização, a restrição dos casos em que se aplica a pena de morte? Resposta dos Espíritos: podes duvidar disso? Não se revolta o teu espírito, quando lês a narrativa das carnificinas humanas, que outrora se faziam em nome da justiça, e não raro, em honra da divindade. Das torturas que se infligiam ao condenado e até ao simples acusado, para lhe arrancar, pela agudeza do sofrimento, a confissão de um crime que muitas vezes não cometera. Pois bem,
Se houvesses vivido nessas épocas, terias achado tudo isso natural e talvez mesmo, se foras juiz, fizesses outro tanto. Assim é que o que pareceu justo, numa época, parece bárbaro em outra. Só as leis divinas são eternas. As humanas mudam com o progresso e continuarão a mudar, até que tenham sido postas de acordo com aquelas. Pergunta de Kardec, número 764. Disse Jesus: quem matou com a espada, pela espada perecerá. Estas palavras não consagram a pena de talião, e assim, a morte dada ao assassino, não constitui uma aplicação dessa pena. Resposta dos Espíritos: tomai cuidado. Muito vos tendes enganado a respeito dessas palavras, como acerca de outras. A pena de talião é a justiça de Deus. É Deus quem a aplica. Todos vós sofreis essa pena a cada instante, pois que sois punidos naquilo em que haveis pecado, nesta existência ou em outra. Aquele que foi causa do sofrimento para seus semelhantes, virá a achar-se numa condição em que sofrerá o que tenha feito sofrer. Este o sentido das palavras de Jesus. Mas, não vos disse ele também: perdoai aos vossos inimigos? E não vos ensinou a pedir a Deus, que vos perdoe as ofensas como houverdes vós mesmos perdoado, isto é, na mesma proporção em que houverdes perdoado, compreendei-o bem. Pergunta de Kardec, número 765. Que se deve pensar da pena de morte, imposta em nome de Deus? Resposta dos Espíritos: é tomar o homem, o lugar de Deus, na distribuição da justiça. Os que assim procedem, mostram quão longe estão de compreender Deus, e que muito ainda têm que expiar. A pena de morte é um crime, quando aplicada em nome de Deus. E os que a impõem, se sobrecarregam de outros tantos assassínios. Chegamos ao final da leitura deste questionário. Não percam a leitura do próximo de subtítulo: Necessidade da vida social. Muito obrigado, boa reflexão, que Jesus abençoe a todos.